Vamos para a entrevista do dia. Entrevista do dia. Oferecimento: Clínica Seu Dente, a maior rede de clínicas da Bahia, agora em Ceabra. 13h31, recebendo no nosso programa a Roseli, que é a diretora do SEMAI, agradecer pela participação aqui com o nosso Jornal do Meio-Dia. Sara Farias, que é psicóloga também, está presente, está em loco aqui na nossa programação. E a gente tem a mãe Michele, né, que também está com o nosso Jornal do Meio-Dia, está à distância na nossa programação, no nosso Jornal do Meio-Dia. Antes de mais nada, agradecer, lembrando mais uma vez que a gente vai estar trazendo, né, falando sobre o transtorno do espectro autista no nosso programa. É um dia significativo e importante. Eventos já vêm acontecendo e eventos irão acontecer durante toda a semana. E a gente quer convocar você que está aí do outro lado nos assistindo para participar e entender, né, como funciona todo esse processo. Além de estar recebendo os profissionais, a gente também está com a mãe que está com a gente à distância. Roseli, seja bem-vinda ao nosso horário. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nerisvaldo, e a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Roseli Dias Pereira, estou como diretora do SEMAI, que é o Centro Municipal do Atendimento Educacional Especializado. Nós estamos hoje aqui porque hoje é um dia festivo. E se falarmos em festividade, nós temos que homenagear alguém. E quem será? Nossas crianças, nossos adolescentes, todas as pessoas que têm autismo. Então, antes, eu queria agradecer mais uma vez você por ter aberto esse espaço, que nós acreditamos que vai chegar a muitas pessoas, que o nosso objetivo aqui é semear consciências. Perfeito, semear consciências, viu, gente? Porque acreditamos que ao semearmos consciência, nós também semeamos empatia. Acrescento mais, quando semeamos empatia, nós semeamos a inclusão. Aí chega o nosso foco, que é nutrir uma sociedade mais conscientizada, uma sociedade mais justa e igualitária para com os nossas crianças, ou então, melhor, nosso público-alvo, que hoje em especial é a pessoa com autismo. Eu quero agradecer também à Prefeitura, porque ela é o órgão, né, mantenedor, que mantém, que nós ainda não temos um registro do SEMAI, mas conseguimos sim, de acordo com a nossa demanda, nós conseguimos fazer um trabalho. Precisamos de recursos, mas a Prefeitura, com a sua contrapartida, que consegue manter esse espaço do SEMAI. Perfeito, perfeito. Sara Farias, psicóloga, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso horário. Muito obrigada. Eu estou como psicóloga do SEMAI, né? Me chamo Sara Farias, eu sou psicóloga, tenho formação em terapia infanto-juvenil e venho atuando aí no SEMAI desde 2023. Nosso público, né, voltado para crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Então, hoje a gente está falando especificamente do público autista, por ser, né, o Dia Mundial do Autismo, mas a gente atende demais públicos, né, com deficiência intelectual, públicos também que não têm um diagnóstico fechado, mas voltado aí para o atendimento na relação com a escola e a aprendizagem. Vou começar com... deixa eu dar uma boa tarde também para a Michele. Oi, Michele, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso horário. Tá me ouvindo bem, Michele? Estou te ouvindo bem, boa tarde. Perfeito, também estou ouvindo a Michele muito bem, tá? Esse fone de ouvido aí tá lá de vocês, para quando a Michele entrar, aí eu vou pedir para que vocês ouçam. Não vou pedir para agora, não sei se vocês lembram daquela história do Jô Soares, do sanduíche, ishi, lembra da mulher que estava com retorno aí? Você ouvindo o retorno, você acaba parecendo que tinha tomado umas duas, né? E aí não tem como, então deixa para quando a Michele estiver participando com a gente. Então, mas de toda forma, agradecer, Michele, por você estar com a gente, tá doando esse tempo para bater um papo, né? A gente tentar semear essa semente aqui também no nosso Jornal do Meio-Dia. Tem um número que comprove o quantitativo de autistas nas escolas aqui do município, Roseli? A gente tem uns dados sobre isso? Nós estamos com o levantamento do ano passado. Uhum. Segundo o levantamento, nós temos 95 autistas com laudos. E temos 75 autistas que precisam ainda preencher, né? Receber esse diagnóstico. Qual a diferença, assim, para a gente entender, para aquele pai que está esperando receber o diagnóstico, que é uma ansiedade, né? Eu conheço algumas pessoas
que estão por essa situação. É uma luta também. Acho que a nossa psicóloga tem acompanhado muito isso, né? Vivenciando essa ansiedade, né? Porque já não é fácil você estar tendo que tratar toda essa questão e ainda mais essa ansiedade esperando que o laudo saia. Explica pra gente a diferença para quem já tem, para quem não tem, como se consegue, por favor. Para quem já tem, a gente já dá uma prioridade porque já tem esse diagnóstico, já recebemos ali os encaminhamentos do professor do AE, que vai encaminhar tanto para a equipe multi, né, que a gente conta hoje no nosso SEMAI com 10 profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 3 psicólogas, 1 musicoterapeuta e 3 psicopedagogas. E como para fechar o diagnóstico, que os médicos necessitam também dessa equipe multi, né, também de neuropsicólogo, que nós não temos, mas precisa também ajudar, porque o autista, né, que tem TEA, ele tem um desenvolvimento né? Então, é neurológico do desenvolvimento. Não pode só ser diagnosticado de uma forma por um especialista só. Então, precisa de uma equipe. Sempre os médicos neuropediatras, que é para o nosso público, que nós atendemos de educação infantil até o ensino fundamental 2, na média de 14 anos. Então, consideramos ainda crianças e adolescentes. Precisa, sim, do neuropediatra para diagnosticar. E esse diagnóstico facilita o nosso trabalho, porque aí a gente já vai trabalhar com as técnicas, né, usar uma metodologia específica de estímulo para conseguir avançar. Porque o TEA, né, que depois a psicóloga vai explicar mais a fundo, mas a gente sabe que, pelo fato de ter essas alterações, nem sempre um especialista só vai dar conta, precisa de vários especialistas. Muito bem. Explica pra gente, o Sara, se me permite, está chamando de Sara, que é psicóloga, como é que eu vou conviver com essas famílias também que ficam aguardando o diagnóstico? Que é uma dor de cabeça, né? A pessoa está vivendo o dia a dia, 24 horas ali com seu filho, percebe, está no dia a dia e muitas vezes o diagnóstico demora, principalmente para fechar. É muito demorado, né? Tem alguns elementos aí que dificultam fechar o diagnóstico. Primeiro porque é um diagnóstico, ele é multifatorial. Precisa de observações de diferentes profissionais. Então, às vezes, a dificuldade de comunicação não é uma questão do autismo, mas uma outra condição, de uma outra ordem, né, de um outro transtorno, uma deficiência outra. Então, existe aí o processo de descartar, né? Pode ser autismo, mas também pode ser uma dificuldade do aparelho da expressão da fala, pode ser uma questão de falta de estímulo em casa. Então, nisso, o profissional ele vai estar observando, olha, parece autismo, mas também pode ser uma outra coisa. Então, isso já demora um tempinho. Uma outra dificuldade é porque o sistema de saúde público, né, é um sistema que é muito deficitário ainda. A gente, nesse processo de investigação, tem que passar no neuropediatra, que pede para passar na psicóloga, que pede para passar para outra profissional. Então, nisso, as famílias, né, têm um investimento financeiro, às vezes não tem um profissional na cidade, não tem um profissional no serviço público, tem que fazer um deslocamento. Então, tudo isso afeta todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo acaba afetando por essa situação. Isso. Me passa assim para eu ter uma base. A senhora que tem experiência das pessoas que deve ter algum relato, eu tive conversando com alguns amigos há alguns anos e algumas pessoas me falam, olha, Nerisvaldo, às vezes para você ter um tratamento com autista, tem até um amigo que a gente conversou essa semana sobre isso, e algumas dificuldades que ele vem tendo nas escolas particulares, né, para tratar sobre esse tema. E um colega meu falou, Nerisvaldo, eu tenho condição de colocar na particular, só que eu encontrei um conforto maior na pública. Isso é uma realidade nos dias de hoje? Sim, justamente porque nós já temos uma equipe formada, né, para atender esses E às alunos. vezes uma instituição privada não tem essa condição, né? Então isso justamente é uma realidade nos dias de hoje. Muita gente que tem condição, às vezes, de colocar o seu filho na escola particular, procura a pública devido a essa rede, né? De assistência que se tem. Isso. E nós contamos com esse aluno que é matriculado no ensino regular, e ele recebe a segunda matrícula, que é na sala de recurso multifuncional, com o professor do AE. Esse professor do AE, eles têm psicopedagogia, todos precisam. Eles têm, né?
e eles trabalham com estímulos, com as tecnologias assistivas, né, principalmente para o autista, pranchas de comunicação para aquele autista não verbal, porque sabemos que no nosso município a maioria é do suporte nível 3, que é aquele que demanda não só a parte de estimular a interação social, mas também da comunicação, apesar que é a não verbal. Eles se comunicam muito bem através de gestos, através daquele olhar cativante. Às vezes a gente pensa que é só desvio de olhar, mas ali tem uma comunicação muito forte por trás daquele olhar um pouco, às vezes, decaído, né? Mas o interessante é que nós conseguimos articular, reestruturar a rede com o apoio da Secretaria Marília. Esse ano nós estamos com o projeto de implantar em todas as escolas, porque tínhamos ainda 2 escolas na zona rural que não recebiam esse apoio, né, e nem tinha essa sala multifuncional e, na verdade, tinha já a demanda. Nós já estamos estruturando para a sala de recurso multifuncional, inclusive o professor do AE, que é um especialista em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, ou especialista em AE mesmo, que é o atendimento educacional especializado. E a maioria dos nossos professores do AE também tem cursos, que não chega ao número de 360 horas, mas são cursos com a formação continuada de autismo, autosabilidade, dentre outras deficiências. Então, essas 2 localidades que ainda não tinham cobertura com esse tipo de atendimento oferecido pela a secretaria aqui do município de Ceabra, elas passarão a ter a partir de agora. Já estamos fazendo levantamento, que é Baixio da Guarda e a Escola do Mucambo da Laranjeira. E já contamos com um levantamento de 14 com a necessidade específica. Algumas deficiências, mas de autismo ainda não temos um número concreto, porque a gente está trabalhando com o número do ano passado, o quantitativo do ano passado, porque iniciamos há poucos dias, porque não iniciamos de qualquer forma, iniciamos de uma forma organizada, depois dos encaminhamentos, e aí nós vamos atuando com as acolhidas, tanto para os pais, porque também é interessante a gente ressaltar que o tratamento do SEMAI não é só para as crianças, é para os pais, porque sabemos que um pai de uma criança autista, ele também precisa ter muito amparo, inclusive temos o amparo também legal. A gente chegou num momento importante, eu estou aqui com outras indagações, mas não tem jeito, né? Quem trabalha nessa área e vai cavando, só vai chegando. Trouxe um tema interessante a Roseli para a gente aqui no nosso papo, porque às vezes muitas pessoas não entendem e até tem famílias que não aceitam ou se envergonham em falar sobre o tema. E você falou que tem um atendimento também específico para os pais, além das crianças. Tem pai, tem mãe que não consegue aceitar, não é isso? E se envergonha até em falar isso. Eu estava conversando com uma profissional há algum tempo atrás, ela me falando, Erisvaldo, é normal. Tem pais que se envergonham em dizer que não está aceitando, não está conseguindo. Tem pessoas que não aceitam, né? Como é que é tratado isso? É uma dificuldade, mas a gente tem que entender também que faz parte. Porque quando uma família, né, espera um bebê, imagina se ali é aquele ideal, né, de um bebê típico, que vai ter certas habilidades. Então, o processo do luto, quando se descobre, né, que não é bem assim, ele faz parte, ele é natural. A questão é que a gente não pode julgar, né, essa condição, porque faz parte do processo. A questão é quando se paralisa nisso, né, e aí paralisar, estar em negação, né, fazer de conta que não está acontecendo, é prejudicial, porque o encontro com esse diagnóstico é uma possibilidade de poder cuidar, poder fazer as devidas estimulações, poder entender melhor. Então, a qualidade também da relação da família com a criança melhora quando se entende como que é o funcionamento específico, né? Então, é um benefício que vem junto da aceitação. Mas eu digo assim, das famílias que passam lá com a gente no SEMAI, são poucos os casos que há uma resistência maior. Eu vejo que a dificuldade maior está na sociedade, né? Às vezes até dentro da própria escola, às vezes não é com o pai, com a mãe, mas os vizinhos, né, com outros familiares, então não sendo o cuidador principal. Então isso também dificulta bastante, porque não é só aceitar que é autista,
é aceitar as condições, as manifestações do autismo. O autismo vai ser para a vida toda. Então, para a vida toda, aquela criança que vai se tornar adolescente, que vai se tornar adulto, vai ter as dificuldades, né? Vai ter uma característica autística. O que dá para fazer é poder administrar um pouco mais com as devidas estimulações. Mas ele sempre vai ser autista. Então, sempre vai ter uma necessidade de um suporte do ambiente, né? E o ambiente precisa colaborar, né? Nós, pessoas típicas, né, que não temos esse diagnóstico, é importante que a gente conheça, mesmo que a gente não tenha parentesco, porque são pessoas que precisam de um suporte externo, né? De uma compreensão, de um funcionamento. E uma grande queixa é que tem que ficar sempre explicando, e a sociedade não se mobiliza para poder entender de fato, né? Muito bem, Michele, vou te chamar agora, já que a gente falou dos pais, né? A Carla fica à vontade também. Entra pra gente com esse assunto. A Michele é mãe, né? Uma mãe atípica que vai trazer um pouco a sua história. Eu queria entender como foi que você teve início esse processo, nessa vida especial a qual você tem, como foi a gestação, quando vocês receberam a informação. Já explica pra gente da importância do acompanhamento. Eu digo isso porque eu tenho alguns amigos, né, que passam por essa situação e a gente acompanha a importância do tratamento e a evolução, né, dessa criança. É incrível a evolução, principalmente a gente que está à distância, que vê de 3 em 3 meses, 2 meses, a gente percebe por quanto a criança evoluiu nesse processo, né, durante esse período. Mas me conte sua história, Michele. Mais uma vez, obrigado por estar participando com a gente no Jornal do Meio-Dia, nesse momento tão importante. Obrigada, eu que agradeço, né? Eu não posso falar exatamente pela comunidade autista, né? Porque eu não tenho esse diagnóstico como autista, mas enquanto mãe, dar essa visibilidade ao autista é muito importante, principalmente para que outros pais passem por essa etapa, como a Sara falou, né? Assim como a Sara pontuou, eu fiz uma pesquinha aqui, porque senão eu me empolgo, porque é um assunto que tem muitas nuances, né? Então, existiu essa desconfiança, né? Eu comecei a perceber, eu sou professora de formação, e aí eu comecei a perceber algumas características interessantes do meu filho, que eu notava que era um pouco diferente, e que são características que comumente são associadas ao autismo, né? Ele não brincava da forma imaginada com determinados brinquedos, ele tinha muita atenção ao ventilador, a hélice girando, ele numerava não, ele colocava tudo em ordem, de acordo com o corpo, com números, e aí eu fui percebendo também uma habilidade muito boa. Eu percebi aos 2 anos de idade que ele já lia, e é uma característica que já teria um diagnóstico associado aí, que já poderia ser uma hiperlexia, mas enfim. E aí eu fui até um médico e a pediatra muito boa, né, porque ela já me direcionou para uma equipe multidisciplinar. Nesse período eu morava em Salvador, sou soteropolitana de nascença, e aí com 2 anos o meu filho teve o diagnóstico de autismo. E a partir daí foi que vieram essa etapa do luto, e que, na verdade, até hoje eu acabo vivendo esse luto, né? É um processo em que você vai e volta, né? Porque o luto você vai passar por aquele momento de negação, de aceitação, a depressão, a raiva, né? Não necessariamente eles virão nessa ordem, pode começar pela raiva e depois seguir. Mas eu consegui colocar meu filho para fazer essas terapias e ter um acompanhamento adequado que ele precisava, né? E diante desse processo, infelizmente, a gente vive numa sociedade que acaba sendo condicionado à mulher essa função de cuidadora, né? E eu acabei saindo da minha função de professora e passei a virar somente cuidadora do meu filho. E nesse processo eu fui estudando um pouquinho mais. Então, hoje eu já tenho formação em AE, eu tenho formação em neuropsicopedagogia, eu fiz um mestrado em linguística, mas eu já direcionei todo o aprendizado que eu tive, que era um tema totalmente diferente, né? Era com a argumentação da sua a Roseli falou aí, perfeito, que é a tecnologia assistiva. Pode continuar. A tecnologia assistiva, que é para incentivar essa comunicação alternativa, para que no futuro você esteja aqui entrevistando meu filho e ele é autista nível 3 de suporte.
e ele consiga externar todas as informações que ele deseja através de comunicações que são mais basicamente isso aqui, ó. Eu trouxe só para vocês observarem. São fichinhas. Esse aqui não é um material robusto, são fichas que a gente acaba conseguindo criar, mas para que meu filho consiga se comunicar, e essa foi uma das formas que eu consegui entender muitos comportamentos dele, consegui perceber, né, que algumas situações que a gente considera como uma crise, muitas vezes é porque ele não consegue comunicar, a gente não consegue entender, na verdade, ele comunica, mas a gente não consegue entender o que ele está querendo dizer. Você ia me fazer alguma pergunta? Não, perfeito, essa assim, nada é por acaso, né, ela trazendo a história dela para a gente entender, Carla, que a gente perde ali uma profissional ali na educação, uma professora, aí vai para casa, se torna mãe, se aprofunda nos estudos e olha o grupo, né, essa tribo dos autistas, né, acaba recebendo essa profissional que está ali vivendo aquilo diariamente, ela vive isso, ela tem um filho, ela passa por isso e olha que profissional a gente acaba ganhando também. Vou te chamar mais na conversa, para eu fechar aqui esse ponto para trazer Carla aqui com a gente. A gente teve a Roseli que ali no início falou sobre TEA. Qual o significado de TEA? TEA, né? TEA. É o transtorno do espectro autista. Por que espectro? Né? Espectro, para a gente trazer como exemplo, pensem naquela imagem das cores, né? Do azul, que em degradê vai ficando verde, que em degradê vai ficando amarelo, que vai ficando laranja, que vai ficando vermelho. Uhum. Então, esse degradê a gente chama de espectro, né? Um espectro de cores. O autismo, a gente divide em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Mas não são só três formas de se ter um transtorno autista, né? É um espectro. Então, tem várias cores, tem várias nuances. Então, vai ter aquela pessoa autista que interage super bem, mas que tem dificuldade de amarrar um cadarço, porque entra na questão da psicomotricidade. Vai ter a pessoa autista que vai para festa, que consegue ir para rave, né? Conheço pessoas assim, mas vai ter aquele que não suporta o barulho de uma buzina, né? Então, vai ter o que vai falar de uma forma vocal, vai ter aquele que vai precisar da comunicação alternativa, como a Michele trouxe. Então, não é um diagnóstico tão simples, né? Que você olha, ele é autista, né? Alguns a gente consegue identificar logo de cara, mas é tão diverso. São tantas formas de se manifestar, né? Então, por isso que a gente fala de transtorno do espectro autista. TEA. Perfeito. Carla, vamos chamar você no papo, na nossa conversa aqui. Então, minha tia, né? A gente tem meu primo Davi. Braço, viu, Davi? E a gente sabe o quanto é difícil na sociedade em que vivemos, né? Principalmente escola, a sociedade como um todo, de lidar com esses desafios, né? João também, João maravilhoso, beijo, viu, João? E assim, a sociedade às vezes acaba, não sei se seria a palavra correta, atrapalhando, né? Porque essas pessoas, elas têm uma determinada... como é que eu posso pontuar aqui? Tem seus jeitos, né? Tem seus costumes, e é difícil, assim, de você mudar a rotina de uma pessoa com autismo. Então, assim, a depender da situação, eu acredito, né, que acaba atrapalhando. Então, diante disso, Sara, eu queria saber como como é que ocorre, né, o cuidado profissional com essas pessoas, na escola, principalmente, né, que essas pessoas, elas estudam também. Então, eu gostaria de saber isso de você. Certo. Essa pergunta, ela é importante, ela é chave para que a gente pense o cuidado com a pessoa autista. Porque a pessoa autista, ela não vai estar sempre debaixo da nossa asa, né? Ela vai estar na escola, vai ter um momento que ela vai estar num atendimento de saúde, vai estar em outros espaços, e é para estar mesmo. Mas esses espaços nem sempre estão preparados para a sensibilidade desse público, né? Então, é um público que tem dificuldade, muitas vezes, com barulho. Então, uma escola, ela é barulhenta. Uma escola, onde tem criança, tem barulho, né? Então, é um grande desafio. Como que a gente adapta isso?
E uma das principais formas de pensar o cuidado é primeiro acolher, reconhecer. E não colocar, esse menino é fresco, né? Fica aí quietinho, né? Então já começa da escuta. Então, por que não, né, a professora, né, construir ali uma sensibilidade, um vínculo com a criança, de perceber que ela está incomodada com barulho, em algum momento tirar ela da sala um pouquinho, ou então trazer na própria sala de aula, gente, vamos falar mais baixo. Então, esse acolhimento, esse trato, né, que já não coloca a pessoa autista como a esquisita, a alienígena, né, mas uma pessoa que também, por isso que precisa do suporte do ambiente, porque senão sempre é ela que tem que aprender, sempre é ela que tem que se adaptar ao barulho, é ela que leva para a terapia para sustentar mais um barulho alto, mas tem uma hora que a terapia tem um limite. Ela vai ser autista para sempre. Então, é a sociedade que também tem que se movimentar para isso, para adaptar. Então, questão de barulho, adaptação em caso de comprometimento intelectual, adaptação das tarefas da escola. Às vezes fica uma tarefa muito exigente, que a criança não consegue. Ou então o oposto, ele tem uma deficiência intelectual ali junto com o autismo, então vamos botar só para fazer o nome completo, sendo que é uma criança que dá para se estimular mais, dá para ela avançar mais. Então, são crianças que vão ter uma rigidez maior. Então, vão ter... Toda criança e adulto também tem dificuldade com frustração, né? Mas com criança a gente está o tempo todo trabalhando com isso. E a criança autista, por ter um pouco mais de rigidez, ela vai ter mais dificuldade de se regular, de ficar mais calma, né? Então, também ter essa paciência de que é uma criança que muitas vezes vai chorar de uma forma intensa, que vai, né, ter comportamentos ali que podem ser aparentemente exagerados, mas que faz parte da dificuldade mesmo de se regular, né? E vale ressaltar que todo o autista, né, se tiver necessidade, conta com o apoio do cuidador, por conta desse desregulamento, né, que às vezes essa condição que ele demonstra ali na sala, por não suportar muito tempo em determinado local, a poluição visual, a poluição auditiva incomoda, e a necessidade, sim, é contratado um cuidador, que ele é orientado não só para ajudá-lo nos hábitos de higiene alimentar, mas também nas atividades pedagógicas, né, auxiliar. Eu vou aproveitar aqui a indagação, daqui a pouco o Carla tem mais uma indagação, né, para trazer para a gente direto aqui para a Roseli, mas vou chamar a Michele aqui no nosso papo. O Carla falou sobre a questão de costumes, né, costumes, cultura, cada região com a sua questão. Fala para a gente, você como mãe, né, procurou o interior, morava fora, veio aqui para Chapada Diamantina, mora em Ceabra. Por parte de nós como sociedade, para quem está do outro lado, eu conversando com meu colega há uns 10 dias atrás, falei com ele, cara, seu filho tem que estar mais no meio dos nossos, né? Até para que os nossos entendam ele, e todo mundo já vai crescendo junto, entendendo como funciona todo esse processo. Fala pra gente quais são as maiores dificuldades, né, de você, uma mãe que tem um filho autista, tem passado, e o que é que você acha que seria interessante por nós como sociedade, quem está do outro lado, tá podendo até colaborar com esse tipo de situação? O olhar de quem está do outro lado, Michele, ajuda a gente aí. Eu acho que o mais difícil é essa interação social mesmo, principalmente pelo julgamento, né? Geralmente quando você vê um comportamento, eu levo muito meu filho aqui na praça para brincar e eu percebo, né, que algumas pessoas olham diferente. Geralmente quando é um pai, um familiar de uma criança com autista, eu fico até feliz quando vem conversar comigo, comentar e tal, mas em alguns momentos já passei por situações muito difíceis, assim, que às vezes a gente só precisava que alguém oferecesse uma ajuda para segurar um material que eu tava, uma sacola de supermercado, que o meu filho teve uma crise por determinada situação. E aí, às vezes, a pessoa fala, ou critica, ou pede, tem um direcionamento, às vezes, religioso, ou fala que é malcriação da criança, e não entende que, na verdade, ele pode estar passando por uma crise sensorial, né? Pela rigidez, como a Sara falou, pode estar num processamento ali que está incomodando ele, tem alguma coisa no ambiente que está incomodando. Então, o julgamento, eu acho que é a parte mais difícil. E nós, enquanto pais, às vezes algumas pessoas me convidam para ir em alguns lugares e eu
costumo perguntar o que é que vai ter nesse ambiente, como é que vai ser, para já saber se ele vai aguentar aquela sobrecarga sensorial e de comunicação, mas geralmente eu levo só quando eu percebo que tem alguma coisa que vai incomodá-lo muito, porque aí nem eu vou participar daquele ambiente social e nem meu filho. E é muito bom também quando as pessoas, assim, quando eu tô no parquinho, eu vejo que alguns pais incentivam, né? Às vezes a pessoa tem que chamar meu filho, às vezes mais de uma vez. Ele tá no brinquedo e aí uma outra criança chama, fala, amigo, menino, essa semana mesmo eu passei por isso. E aí o menino insistiu, eu falei, não, pode chamar ele de novo. E aí o pai falou, fala com ele, filho, porque eu acho que o pai percebeu que ele era um pouco diferente, né? E quando a gente percebe essa iniciativa de outras pessoas para que seus filhos também participem, seus filhos conversem. Tem uma colega do meu filho aqui na escola que é maravilhosa, ela faz desenho para ele, a cuidadora dele também, como a Sueli falou, também é uma excelente pessoa, além de profissional, ela é uma excelente pessoa. Então isso faz muita diferença, né? Essa vontade também das pessoas, não esperar que a gente coloque o nosso filho para o mundo e que a gente ensine tudo a todo mundo, mas que tenha essa vontade mesmo de participar, de compreender e pensar também, principalmente assim, que aquela criança ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. A gente fala muito de autista como se fosse criança, mas ele vai virar um adulto. E quanto mais cedo ele perceber essa dinâmica social, como a sociedade se organiza, como é que consegue essas habilidades, né? Como é que eu vou falar com a pessoa? Às vezes até a gente está num ambiente e pergunta, meu Deus, eu tenho que conversar com quem aqui? Então, quando a gente toma essa iniciativa, né, enquanto sociedade, a inclusão ela acontece de forma mais adequada, acontece de fato, e isso tranquiliza muito o pai, tranquiliza muito a mãe, porque a gente convive com uma dificuldade que não é o diagnóstico. Isso é muito importante deixar claro. Não é ter um filho autista que é o problema. É a sociedade, a construção da sociedade que torna essa maternidade, essa paternidade atípica difícil. Perfeito. Carla, vamos lá. Então, hoje é dia 2 de abril, considerado, né, o Dia Mundial do Autismo. Então, eu quero saber de vocês, tem alguma programação especial para esse mês? Sim, nós temos uma programação que estende a toda a sociedade. A começar com a comunidade escolar. Falei para tirar o fone de ouvido, tá vendo? Mas vamos lá. Pode tirar agora. Pode. E essa programação, como eu falei no início, né, tem como objetivo mesmo aumentar a conscientização da população em consonância com a lei, que sabemos da Lei 12.764, do dia 27 de dezembro de 2012, que teve como coautora Berenice Piana de Piana. Ela é paranaense, ela é fonoaudióloga e ela tem 3 filhos, um deles é autista. E ela viu os direitos sendo negados e estudou bastante e conseguiu que criassem políticas públicas e tramitou na Câmara e é aprovada essa lei. Mas a lei do autismo, ela já está enquadrada na lei da LDBI, né, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, que é a Lei da Inclusão. O que faltava mesmo era essa conscientização, porque, na verdade, o autista, ele tem a deficiência. Né, ele já enquadra como um ser que tem uma deficiência. E essa deficiência, ela não é uma doença, porque senão teria cura, não tem a cura, já nasce, é uma condição que nasce. Então, pelo fato de já nascer assim, e é um neurodesenvolvimento, a gente sabe que 70% dos autistas têm uma comorbidade, ou seja, tem um transtorno da ansiedade, tem um transtorno intelectual, somente 30% que consegue seguir, entre aspas, né, uma vida normal, por conta do cognitivo abalado, mas nós temos, em compensação, autistas com altas habilidades. Inclusive, no nosso município, nós temos cerca de 4 autistas. Eles não foram diagnosticados com altas habilidades, porque é mais difícil diagnosticar com altas habilidades do que com o atraso cognitivo, né, que é o comprometimento intelectual. Mas pela experiência que nós temos dos nossos professores, psicopedagogos, psicólogos, nós já identificamos, porque qualquer uma pessoa pode entrar até no Google e pesquisar o QI da pessoa, né, e fazer o teste. E nossos alunos, ele enquadra num valor de 120. Eu tenho um aluno que tem alta habilidade. Inclusive, a gente sabe que o Di Michele aprendeu a ler e escrever com 3 anos,
4 de idade, né? Então, é uma alta habilidade, não é uma superdotação, que seria aquela criança ou aquele ser que conseguisse, né, aprender com mais facilidade todas as disciplinas, mas as altas habilidades em uma área. Inclusive, esse que tem alta habilidade, ou melhor, eles têm dificuldade em outras áreas, principalmente nas áreas de esporte, né, esportiva, da questão da motricidade mesmo, de movimento. Uhum. Mas de leitura e escrita, nós temos um aluno que na creche mesmo, antes de 3 anos e meio, conseguiu a aquisição da leitura e da escrita. Eu quero ressaltar aqui a questão ainda dos dados, porque a nível Brasil nós sabemos que é 1%, né? A cada 100 nascimentos, um autista. E a cada dia vem aumentando esse número, mas nossa realidade de Ceabra, como temos nem 50 mil habitantes, vamos abrir um parênteses para os nossos alunos. Nós temos, em média, aqui em Ceabra, 7.680 alunos. Certo. Nossa média de alunos já diagnosticados, 95. Então, nós temos mais de 1%, 1,2% mais ou menos. Então, já está além. Então, Ceabra está com uma média um pouco mais alta do que a nacional. Agora, outros países, a gente sabe, como Estados Unidos, já temos 2 e pouco por cento. A cada 50 e pouco pessoas que nascem, já vão recebendo diagnóstico. Agora eu lanço a pergunta, será que nós também não temos até 2? O problema é porque às vezes estão ainda em investigação, não fecharam o diagnóstico. Pelos dados aqui que temos 75 esperando fechar a investigação, e por conta do poder aquisitivo, né, do nosso público. O nosso sistema de saúde, a gente falou sobre isso, né, que é diferente do americano, do europeu. Isso. A gente pode estar com dados maiores, só que a gente não tem os números porque a gente não tem profissionais, né, para estar colhendo esses dados. Mas sobre a programação, como é que vai ser a programação? Então, como é que está sendo a programação? A programação está acontecendo a partir de hoje. Como em todo o município, cada um setor ficou responsável de fazer palestras e distribuir panfletos, folder e placas com os direitos, né, inclusive da lei, né, dessa lei de Berenice Piano, que fala muito dos direitos, inclusive de atendimento prioritário, né, que a gente sabe que por ser uma deficiência intitulada invisível, aparentemente, né, que o físico do autista, nem todos, mas a maioria tem um físico perfeito. A partir do momento que a gente vai lidando, que a gente vai ver as questões de comportamento que são alterados em determinados locais. Inclusive, nesse projeto, tem uma parte mesmo de sintonizar esse autista a determinados ambientes, nós entendermos, e eles também, com algumas estratégias estão sendo aplicadas tanto das salas regulares, na sala do AE, que é a educação especial, acontece, e a inclusiva acontece tanto na sala regular, quanto na sociedade em geral, precisa incluir. Agora eu abro um parênteses assim, para dizer da inclusão, que a gente sabe que a inclusão começa em casa, né? Quando a mãe fala que fica difícil levar alguma festa, os próprios pais às vezes deixam de levar por conta da não aceitação. Às vezes não é sempre do pai, às vezes é da própria sociedade, achando que aqueles... quando o pai e a mãe sente isso, né? Quem está do outro lado sente esse mas retorno, a própria criança não sente. Quem inclui mais não são os adultos, são as crianças, são os colegas. Isso é dados comprovados nossas escolas do município, porque essa criança ela é da escola. Ela não é só da sala do AE, não é só da sala regular. Ela é de todos da escola, né? A partir do momento que entra o porteiro, ele também tem uma formação até a direção para acolher. E essa programação ela vai estendendo ao longo do mês. Nós temos aqui, hoje acontecendo, roda de conversa no CAPES, acontecendo nas escolas particulares, todas as escolas públicas e particulares, no IFABA, do Estado também acontecendo. E amanhã, dia 2, continua a nossa mobilização, com distribuição de faixas, de cartazes, placas, principalmente de direitos. E na quarta-feira, dia 4, nós temos uma palestra, e essa palestra é sobre a conscientização e informação sobre o autismo. Essa palestra, ela vai abranger mais as questões das políticas sociais. E nós sabemos também, com a lei, né, de que todos sabem, de Romeu Mion,
que é a lei de 2019-2020, que instituiu a carteirinha, né, a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação Pessoal, que pode ser tanto no papel, ou um colar, ou pulseira, né, e vai por diante. E a gente vai ter essas palestras de conscientização. Nós temos também, no momento de culminância, que vai acontecer no decorrer do mês. Não vai ter aquele momento de movimento nas praças, caminhadas, justamente em respeito ao autista, que ele tem a sensibilidade auditiva, tem a sensibilidade também, hipersensibilidade sensorial, né? E quando junta muitas pessoas, sensorial isso incomoda. Toque, né? Para aqueles que estão nos ouvindo a gente, é o toque. Isso. Então, a gente precisa o quê? Considerar esses pontos e vamos propor passeios, tanto para os filhos, tanto para as mães que têm os filhos autistas, nossos alunos. Esse passeio vai acontecer com 2 minutos, tá? Peço desculpa a você que eu estou com a rádio ali que está me chamando há 5 minutos já. E em parceria a a programação escola... do Instagram também, né? Que a gente está divulgando muito material legal no nosso Instagram do SEMAI. É SEMAI Seabra? Coloca lá no Instagram SEMAI Seabra que vai aparecer. A gente vai estar o mês todo colocando vídeos, materiais informativos. E dessa visitação acontecerá no dia 8 e no dia 9, lá no sítio Monte Alver, que é o canal da Minhoca de João Gomes, no Povoado da Prata. E já fizemos as inscrições. Se porventura tiver algum pai que tem um filho com autismo que ainda não chegou para vocês a ficha de inscrição, nos procurar no SEMAI, que nós vamos fornecer essa inscrição, que será com acompanhante. Tanto o pai ou a mãe ou o responsável, nesse dia, terá a oportunidade de conhecer, visitar esse sítio. E no dia 14 é um dia é o dia das mães atípicas. Essas mães terão uma oportunidade de, enquanto seus filhos estiverem estudando na escola, elas estarem lá no Espaço Tamarindo, recebendo uma homenagem de todos os profissionais da educação, em especial, equipe SEMAI. E nós vamos recebê-lo. E no dia 15, nós temos uma palestra. E essa palestra, ela vai trazer informações sobre a empregabilidade para as pessoas com autismo. Nós temos um representante que vem de Salvador, ele é cadeirante, mas ele vem com foco para o público de 14 anos, que é o meu primeiro emprego, né? Então vai mais para o ensino médio e também para o comércio, né? Vamos fazer essa palestra na CISI, no dia 15 de abril, e o tema será as pessoas com deficiência e capacitismo no mercado de trabalho. Temos toda uma organização do NTE, do IF, BACIS e a PLB. E, para encerrar, nós temos também a fechar uma palestra com a Defensoria Pública, para entendermos melhor as leis que regem as questões do autismo, no dia 28 ou 29. Perfeito. Será o público de mães e responsáveis. Muito bem, eu quero agradecer vocês aqui pela participação. Michele, que está lá do outro lado, eu vou fechar com uma pergunta que é importante. Agradecer Neto, lá do Show da Tarde. A gente já está com 14 minutos dentro do horário, mas é importante a gente estar trazendo esse tema. Como é que nós, pessoas típicas, podemos contribuir no acolhimento de pessoas com autismo? Traz pra gente em 2 minutos, que eu acho que essa pergunta é importante. A gente teve Michele, que trouxe um lado da situação. Michele deu a deixa aí, né? Agora eu quero entender o outro lado. Sim. Nós, pessoas típicas, procurar informação, né? Então, muitas crianças, muitas pessoas autistas, né? Elas têm dificuldade com o contato físico. Então, em resumo, né, um público que tem uma sensibilidade no processamento sensorial. Então, tato, visão, audição é muito sensível. Ou para mais, né, de ser estridente, ou para menos, de até ter uma dificuldade, né, de acessar aquele sentido. Então, é importante que a gente conheça, né, quais são as particularidades, procurar saber quais são as particularidades da pessoa autista perto de você, né, do que ela tem de fragilidade, potencialidade, porque também não é uma receita de bolo, né, eu vejo que é procurar conhecer, procurar entender, procurar informação,
sobretudo, não fazer os julgamentos, ficou chorando por causa disso, a família não educa, não dá limite. Ninguém aguenta aquele menino, né? Ninguém aguenta. Gente, são pessoas que têm uma dificuldade maior de se regular, no sentido cerebral mesmo. Então, quem somos nós, né? Pessoas típicas, a gente tá aí com a regularização aí nos trinques e ainda temos nossas dificuldades com frustrações. Imagine o outro que não tem essa condição orgânica, que dê um suporte o suficiente, né? Então, respeitar as famílias, que é uma luta diária, né? Não existe autismo leve. Todos são muito desafiadores. Perfeito, Sara. Obrigado, psicóloga Sara, aqui com a gente no Jornal do Meio-Dia. Roseli, que é a diretora do SEMAI. E Michele, obrigado, hein? Boa tarde, obrigado por estar com a gente até agora e parabéns aí por estar sempre se aprofundando, né? Se ajuda e ajuda todos aqueles que estão também ao seu redor. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu agradeço pela oportunidade e eu espero por momentos desse continuamente, né? O Dia do Autista é hoje, mas a gente precisa discutir essa demanda sempre, né? E vamos pensar também em quem cuidar de quem cuida. Obrigada. Perfeito. Eu acho que o tempo é curto para isso, a gente tem que tratar mais, abordar mais sobre esse assunto, né? Tá nos educando um pouco mais sobre o tema. Meninas, obrigado a vocês, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos sempre às ordens, essa rica oportunidade e dizer assim que nós, representantes de escola, abraçamos a inclusão, porque se abraçarmos a inclusão, vai caber o mundo inteiro, né? Respeito às diferenças, porque a educação inclusiva não é apenas questão de acessibilidade, mas é uma questão de promover mesmo a valorização das diferenças e promoção mesmo de igualdade. Assim, nós vamos ter uma sociedade mais justa e igualitária.